Alerj Entrevista está de volta, conversando hoje com o deputado Gilberto Palmares. Deputado, no bloco anterior nós falávamos sobre as investigações que devem ser feitas pela CPI dos transportes e o senhor tem uma série de leis já aprovadas aqui na Alerj para beneficiar a população justamente nesse setor. Duas leis importantes, por exemplo, garantem gratuidades, né, de diferentes formas para a população. Uma delas, por exemplo, é para aquelas pessoas que têm hanseníase e tuberculose, e a outra é para as pessoas que precisam fazer uso da linha de barcas para Paquetá ou para Ilha Grande, mas no caso essa gratuidade só valeria para os moradores dessas regiões, né? Como é que está a situação dessas gratuidades? Elas estão sendo cumpridas? Eu queria, antes de você me permitir, ainda abordar um assunto que é importante. A CPI, ela precisa alcançar não apenas a região metropolitana do Rio, mas o estado como um todo. Existe muito abuso na tarifa, na prestação de serviços de municípios do interior até o Rio. Eu peguei e fiz uma denúncia ao DETRO essa semana. Miguel Pereira, você não sabe, mas muita gente que mora em municípios aqui próximos trabalha no Rio de Janeiro e usa. Aí, quanto é a passagem de Miguel Pereira para o Rio? Eu recebi a denúncia que, de acordo com o dia, com a hora, o momento, cobram desde R$ 21 até R$ 57. O argumento que eles utilizam é que o DETRO fixa um preço máximo e que a empresa pode promover preço promocional. Mas eu cheguei aqui na audiência e perguntei ao DETRO, pedi que ela me mostrasse na tabela lá na internet qual era o preço para Miguel Pereira. R$ 33,90, que já não é um preço barato, é o preço máximo. Aí estão cobrando R$ 41, R$ 45, R$ 48, ou seja, cobrando acima do que a legislação permite. Então é importante que os municípios do interior também tragam essas denúncias para que a gente possa trabalhar. A questão da gratuidade, às vezes os barões do transporte dizem que a gratuidade quer transferir responsabilidade para o outro. O poder público existe para isso. Os impostos existem para isso. Fundos financeiros de transporte existem para garantir que todas as pessoas, independente do seu poder aquisitivo, sejam pobres ou sejam mais abastados, de classe média, até desempregado tem que se movimentar. Como é que o desempregado vai procurar emprego se ele não puder se movimentar? Então é evidente que alguns segmentos têm que ser subsidiados. O que a gente deparou no Rio? No Rio de Janeiro, a questão do transporte afeta também a saúde. O Rio de Janeiro é o estado do Brasil onde mais morre gente por tuberculose. O Rio de Janeiro é o estado onde mais morre gente por tuberculose. E o tratamento da tuberculose hoje, ele é mais facilitado do que era 30, 40 anos atrás, mas, por exemplo, ele dura no mínimo 6 meses. Então a pessoa, se começa a tomar o remédio, em um mês melhorou, acha que sumiu os sintomas e paralisa, ela vem inclusive mais forte. E muita gente não mantinha, a gente percebeu, o tratamento, os médicos nos falaram isso, os gestores da área de saúde, porque às vezes não tinham dinheiro para pagar a passagem. Então, depois de muita luta, nós conseguimos aprovar uma lei que está em vigor aqui na casa, garantindo no transporte intermunicipal para as pessoas em tratamento de tuberculose ou hanseníase a gratuidade na passagem. Isso faz toda a diferença para a pessoa ser curada da tuberculose ou morrer por tuberculose. Como a gente também aprovou algumas outras gratuidades, vou dizer duas. Uma que você citou, quem mora em ilha, quem mora em Paquetá, ou quem mora na Ilha Grande, o morador efetivo, não é o turista, não é quem visita temporariamente. Só tem um meio de transporte que é a barca. Então, nós propusemos e foi aprovado, a exemplo, inclusive, do que existe em outros países do mundo, que, nesse caso, o morador cadastrado, comprovadamente residente de forma permanente em Paquetá e na Ilha Grande, tinha gratuidade. Como tem uma coisa que não está sendo lembrada, a CPI também vai apurar investimentos públicos que foram feitos no Rio na área de transporte e que estão abandonados. Fizeram todo um escarcéu com um teleférico do Complexo Alemão. Aliás, fizeram legislação aqui na casa contemplando a possibilidade de teleféricos em outros lugares, na Central do Brasil e tal. Então, também foi aprovada uma emenda que a gente apresentou, dizendo uma coisa evidente. O morador, e apenas um morador do Complexo Alemão, já que era um investimento público, já que iam explorar, inclusive, o turismo, já que seria a supervia que exploraria, você pega
o teleférico salta direto na estação de Bom Sucesso ou vice-versa, ele teria a gratuidade. Então, isso é uma lei, é uma emenda aprovada aqui na casa. Agora, infelizmente, esse investimento forte que foi feito está lá por conta do problema da violência ou por conta da falta de acompanhamento de manutenção, está lá o teleférico parado e nós vamos querer saber quanto foi investido e qual é a perspectiva. Se vai acabar definitivamente com o teleférico, porque há morador do Alemão reclamando que aquilo atrapalhou a vida dele. E porque foi um investimento expressivo e esse equipamento, com o tempo sem uso, você vai se fica deteriorando, parado, né, evidente, deputado? evidente. Outra questão importante em relação ao bilhete único, foi uma lei aprovada aqui na casa também do senhor, que trata da utilização do bilhete único nos trens e no metrô, que por incrível que pareça, isso antes não existia, né, deputado? A legislação do bilhete único estadual, ela diz que você usa, hoje com valor de 8, está aumentando para 8,55, em 2 viagens, exigindo que uma viagem tem que ser intermunicipal. Tem até uma certa lógica, isso para aquelas pessoas que pegam 2 conduções e que moram no Rio, trabalham em Niterói, moram em São Gonçalo, trabalham no Rio. Mas a gente viu que tinha algumas coisas absurdas. Toda regra tem exceções corretas. Então, o que a gente verificou? No trem, alguém que, até alguns anos atrás, que pegava o trem em São João de Meriti, vinha até a Central do Brasil, saltava para pegar um ônibus ou um metrô até o trabalho, ele tinha direito ao bilhete único. O cidadão que mora em Santa Cruz ou Campo Grande, que é mais distante do que São João de Meriti, não tinha. O argumento é o seguinte, como é uma viagem só dentro do município do Rio de Janeiro, não passa de um município para outro, aí a gente questionou, ó, tem exceção, é um absurdo. São também, é uma e população cruza uma série de municípios pobre, esse trajeto, né? E aí a gente conseguiu aprovar também uma emenda, a Lei 6.700, que beneficiou essas pessoas, como idosos também. Tem uma série de leis sobre idosos. O Estatuto do Idoso diz que a partir dos 65 anos você tem gratuidade na passagem. Mas tem um detalhe que não é respeitado pelas empresas. Diz que basta que você apresente o seu documento de identidade. E eles falam de fraude. Se eu sou idoso e apresento meu documento de identidade, inclusive com a minha foto, é uma forma de evitar a fraude. O que as empresas faziam e, de certa forma, ainda fazem até hoje? Exige que você tenha um cartão e que você pegue 3 cartões, como a gente falou ainda há pouco. Nós aprovamos uma legislação que, no caso do trem e do metrô, é bom que as pessoas saibam disso, que são concessões do Estado, o idoso está isento de apresentar esse cartão. Então, se ele perdeu o cartão, se ele não tem um cartão, ele pode falar, não, está aqui o meu documento de identidade, verifica que eu sou idoso, que facilita, entendeu? Deputado, em relação à transparência, que a gente também já falou aqui, sobre os dados que as concessionárias precisam apresentar, a AGETRANSP, a FETranspor, a Alerj também aprovou a lei que obriga a AGETRANSP a enviar para casa os dados, né, as planilhas de custos, antes que qualquer reajuste no transporte seja autorizado, entre em vigor, né? Isso é importante para garantir que esses reajustes tenham um embasamento, que a população e a Assembleia Legislativa saibam por que esse reajuste está acontecendo, né? Aliás, eu pretendo sugerir um debate na CPI, porque quando eu apresentei esse projeto de lei, eu estava muito impactado pela questão das barcas. Esse projeto vale para barca, para metrô e para trem, que diz o seguinte, a AGETRANSP, antes do aumento entrar em vigor, nem sempre ela cumpre isso, ela tem que disponibilizar na internet, com no mínimo 20 dias de antecedência, e tem que enviar para casa, não é o valor do reajuste não, é quais foram os elementos. Eu acho que a mesma coisa tem que valer por ônibus intermunicipal. O Detro ficou fora do alcance dessa lei e a gente tem que corrigir essa questão. E outras questões relacionadas também à transparência que a gente tem que enfrentar na CPI. Você quer ver? Eu fui visitar o Detro outro dia e os funcionários, até corretamente, vão mostrar um sistema novo que eles estão montando que acompanha via GPS onde o ônibus está, se ele está na rota dele, se ele está fugindo da rota, que é outro problema. Tem um projeto de lei tramitando na casa, é outro, há vários anos, que nunca chega a plenário, que tem que chegar, que diz uma coisa simples, que o Detro tem que disponibilizar na internet para que você, para que o câmera que está ali, para que todo mundo possa olhar e olhar lá. Se tem o caso de Miguel Pereira ou São Gonçalo. Ao longo do dia, quantas viagens deve ter? Em alguns horários tem
Uma coisa que a população reclama, que fins de semana tem linha que os ônibus desaparecem, horário noturno os ônibus desaparecem, às vezes no horário do rush, o ônibus que é mais caro de ar-condicionado passa toda hora, o ônibus que é mais barato não passa, e não há razão nenhuma para quem montou um sistema que eu falei há pouco, de não disponibilizar lá na internet, para o cidadão olhar, ver se está sendo atendido. Essa é uma outra luta com relação à transparência, que eu tenho uma expectativa de que a gente se debruce na FETransport, fazendo com que esse projeto, que já está, eu nem me lembro o ano, mas já tem vários anos, com que ele também venha a ser discutido e aprovado. Deputado, em relação, mais uma vez, à questão da gratuidade, os alunos da rede pública estadual já tinham esse direito, né, de usar os ônibus para se deslocarem gratuitamente. E, recentemente, até em função da crise, começou uma discussão para se retirar esse direito, por exemplo, dos alunos das escolas técnicas federais ou municipais, né? E são, na verdade, alunos que residem no estado do Rio de Janeiro e que também precisam, né, desse benefício. Então, a Alerj conseguiu garantir, depois de toda essa discussão, a gratuidade para essas pessoas, né? Infelizmente é verdade. Nesse negócio de crise do Estado, são sempre os mais fragilizados economicamente que acabam sendo atacados. Eu estudei, tem quase 50 anos isso, na Escola Técnica Federal, ali no Maracanã, que hoje é Cefet. Uma escola de qualidade, uma escola importante. Depois que eu terminei o curso técnico lá, eu trabalhei mais de 2 décadas como técnico de nível médio, são escolas importantes. Não interessa que a escola federal, nós temos que aplaudir que a escola federal está instalada aqui no Rio, o Pedro II, o Cefet, os colégios de aplicação das várias universidades. Aí, qual é a situação que a gente viu? De novo, eu vou usar o exemplo de São Gonçalo, que a gente aferiu. Um cidadão, um menino que estuda na Cefet do Maracanã, que sai de Alcântara de uma família extremamente pobre, eles, de repente, quiseram que ele perdesse a gratuidade e pagasse a passagem. Agora, imagine, o cara ia pagar uma passagem de Alcântara até o centro do Rio e aqui pagar o metrô. E qual era o argumento absurdo do governo do Estado? São escolas federais. Quiseram acabar também das escolas municipais. Então, por esse raciocínio, o governo federal chega e tira a escola aqui do Rio. Então, nós apresentamos um projeto na metade do ano, o projeto ficou adormecido. Quando os estudantes, os pais de alunos, os professores começaram a se manifestar, fizeram um passeato, vieram aqui na Alerj, a gente conseguiu sensibilizar, abriu para que o projeto fosse assinado por outros deputados para facilitar a aprovação e colocou na lei explicitamente que tem direito à gratuidade os alunos das escolas estaduais, mas também das escolas municipais e das escolas federais. Ter transporte de qualidade e, em algumas situações, gratuito, é fundamental para a saúde e é fundamental para a educação. Deputado, infelizmente nosso programa está acabando. Queria agradecer mais uma vez a sua participação na Alerj Entrevista. Eu que te agradeço e acho que é importante o trabalho da TV Alerj para divulgar as lutas que são travadas aqui dentro. É importante que a população critique quando a gente, no seu entendimento, não age da forma mais adequada, mais forte, mas que conheça também as lutas que são travadas aqui. Mais uma vez, obrigada. Se você quiser rever esse programa, acesse www.alerj.rj.gov.br. O Alerj Entrevista fica por aqui. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo fluminense.